Louvado seja Deus pelas nossas vidas, mais uma vez. Nós estamos aqui no canal da Núbia Lira Variedades e graças a Deus no momento Avançar, do qual tem esse programa de Avançar e que nós estamos aqui para avançar na meditação da palavra do Senhor. E nós vamos aqui meditar no Salmo 18. O Salmo 18 fala, o salmista Davi, ele fala de muitas lutas, tribulações que passou, angústia de morte, tristeza, perseguição. Tantas coisas ruins invadiam o coração do salmista. E ele, com certeza, no meio dessas lutas, no meio dessas dificuldades, no meio dessas aflições, ele descobriu uma solução para a sua vida, para os seus problemas, para a sua dificuldade. E aqui nós vemos no capítulo 1 e no versículo 3, quando ele diz: Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Livre dos meus inimigos. Oh, aleluia! Irmão, isso é muito maravilhoso. A gente terá lições da palavra de Deus, os exemplos de que muitos passaram, quantas lutas passaram, dificuldades nas suas vidas. E muitas vezes a gente se encontra em dificuldade e não percebe que há uma solução. E acredita que há uma solução, não está adorando e exaltando aquele que é a solução. Primeiramente, aqui ele diz que o Senhor era seu rochedo, sua força, seu lugar seguro, seu alto refúgio. Ele percebeu que Deus era tudo na vida dele. E quando as dificuldades chegaram, ele disse: Invocarei o nome do Senhor e ficarei livre dos meus inimigos. Quem é que não tem inimigo? Esse inimigo que ele fala aqui não é o inimigo, pessoa, vizinho, parente, família. Esse inimigo é aquele inimigo invisível que usa as pessoas. E dele a gente pode ficar livre, a gente fica com as pessoas que muitas vezes perseguem a gente, está ali por perto, mas do inimigo a gente fica livre quando invoca o nome do Senhor. E ele disse: Invocarei o nome do Senhor e ficarei livre dos meus inimigos. Então, irmão, isso é uma lição maravilhosa, linda de Deus para as nossas vidas. Nós não devemos estar em batalhas travadas em todos os dias da nossa vida e lamentar porque estamos naquela batalha travada. Nós precisamos invocar o nome do Senhor com toda confiança, com toda a fé da nossa alma. Porque a fé nos foi dada de Deus, foi presente de Deus. Por esta fé, através dessa fé, mediante essa fé, nós somos salvos. Mediante a fé, pela graça de Deus, somos salvos. E esta fé não pode ser abalada, essa fé não pode ser diminuída pelas consequências deste mundo, pelas libertinagens deste mundo. Nós não podemos deixar nossa fé ser enganada, ser seduzida. Aqui o profeta avisa muitas vezes que a nossa vida precisa estar nas mãos do Senhor. A nossa vida precisa estar diante de Deus, acreditando e invocando o nome dele com fé, porque muitas vezes a gente pode até invocar e invocar só da boca para fora. Mas isso não é uma lição que Deus nos está dando. Ele está dizendo que invocarei, o salmista disse: invocarei o nome do Senhor e ficarei livre dos meus inimigos. Então eu tenho que acreditar, você precisa acreditar, eu preciso acreditar. Eu preciso invocar com certeza, pela fé naquele que morreu, ressuscitou dos mortos, está vivo, está do nosso lado, é o nosso alto refúgio, é a nossa fortaleza, é a nossa alegria, a nossa razão de viver. Então nós não precisamos estar desesperados se nós temos um Deus que tudo pode. Se nós temos um Deus que é maravilhoso, fortaleza nossa. E os inimigos de Deus, que é os nossos inimigos, eles ficam livres quando a gente invoca o nome do Senhor. E que inimigos são esses? Aqueles que perturbam muitas vezes dentro da casa, no trabalho, seja em qualquer lugar, no meio da comunidade. Seremos muitas vezes perseguidos, caluniados. Mas uma coisa certa, perfeita, esse salmista deixou para nós neste versículo 3: invocarei o nome do Senhor e ficarei livre. Então ele tinha certeza, ele tinha convicção que ele invocando o nome do Senhor ele ficaria livre. Que liberdade é essa que nós temos quando invocamos o nome do Senhor? É a paz que reina dentro de nós, é a harmonia que reina na nossa vida, na nossa família, no ambiente de trabalho, nos grupos de trabalho da igreja, dos grupos que a gente vive reunidos, os grupos que a gente se reúne muitas vezes nas empresas quando trabalha.
na nossa família. Tudo isso são grupos que nós estamos ali correndo um risco de conflitos. Mas os inimigos, que é o inimigo de Deus, que é o inimigo invisível, mas ele fica livre quando a gente invoca o nome do Senhor, porque ele não suporta a voz de Deus, ele não suporta a oração daquele que acredita verdadeiramente que a sua fé está fundamentada no Deus Todo-Poderoso, no nosso Deus. É aí que está a nossa fé fundamentada, não podemos deixar ela se abalar. Não podemos fugir dos padrões da palavra de Deus. Não podemos deixar que as ilusões do mundo, as heresias, as falsas profecias, os falsos profetas venham nos induzir, venham nos enganar de maneira que podemos fugir dos fundamentos da palavra de Deus, que foi o princípio, que foi o ensinamento dos apóstolos para todos nós. Nós não devemos deixar isso acontecer, porque a nossa fé deve ser fundamentada na palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé, ela é a nossa vida. É por isso que vivemos e nós oramos a Deus, nós invocamos o nome do Senhor e ficaremos livres dos inimigos. Será que a gente ficou para sempre? Vai ter perseguições, ainda vai continuar tendo perseguições. Mas uma coisa é certa, cada vez que a gente sente e percebe que está sendo perturbado, a gente procura invocar o nome do Senhor e fica livre. Então volta a alegria, volta o ânimo, volta a certeza. Com a alegria de Deus, invocando o nome do Senhor, ficando livre dos inimigos que perturbam a nossa mente muitas vezes. Ele muitas vezes tira o sono. Muitas vezes o inimigo quer nos perturbar de maneira tão profunda que até nos pensamentos ele quer perturbar. E nessa hora a gente invoca o nome do Senhor e fica livre, porque o salmista diz que invocarei o nome do Senhor e ficarei. Ficarei, ele tinha certeza. Então eu tenho que ter certeza também, eu tenho que ser também imitador de um Davi. Eu e você precisamos ter certeza de que em todos os momentos da nossa vida, de luta e de dificuldade, nós temos a quem invocar, nós não somos um ninguém, nós temos alguém para cuidar de nós temos alguém que invocando o nome dele, porque ele está ali conosco, ele está por perto, ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a gente não tem que ter medo, a gente não tem que estar se irritando com tudo, se estressando com tudo, tendo medo de tudo, acontecendo tanta tragédia no mundo. A gente vê um desmantelo tão grande na face da terra. Mas nós não precisamos ter medo. Ter medo não, porque o Espírito Santo de Deus está conosco. E é através desse Espírito Santo que nós podemos invocar o nome do Senhor de todo o coração, onde está guardada a nossa fé dentro de nosso coração. A fé no poderoso Deus de Israel, o Todo-Poderoso que morreu e ressuscitou e está vivo. E ele prometeu estar conosco e nós precisamos acreditar verdadeiramente que o nosso Deus está conosco. Verdadeiramente. E aqui ele diz, ó, o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu lugar forte, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Irmão, nós temos tudo. Nós temos tudo na nossa vida para ver o inimigo ser derrotado. Nós temos tudo para acreditar que, invocando o nome do Senhor, ficaríamos livres das lutas, das dificuldades daquele momento, daquela perturbação, daquela inquietação. As batalhas vêm, a gente vai invocando o nome do Senhor e ficando livre. A luta vem, a gente vai invocando o nome do Senhor e vai ficando livre. E assim nós vamos continuando, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é motivo de muita alegria. Nós precisamos estar felizes com a palavra do nosso Deus. Então que nesse momento, essas mensagens, que fiquem no meu, fiquem no seu coração. Que seja uma mensagem de ânimo, de força, de alegria, de paz, de libertação, porque o libertador, Jesus Cristo, está conosco, está nesta palavra. Ele é, nesse momento aqui, ele é a voz dele falando através do salmista, né? Porque o salmista falou há muitos anos antes de Cristo, mas Cristo ficou como libertador, chegou como libertador, foi para a glória como libertador, salvador, guiador, iluminador. Tudo que nós precisamos, nós temos, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando a gente invoca o nome do Senhor de todo o coração, sem dúvida, a gente fica livre do inimigo. Pode vir outra tentação, pode vir outra perturbação, pode vir a perseguição, novamente vai vir, mas nós estamos com Cristo, Cristo conosco e nós com Cristo, nós invocamos o nome do Senhor e seremos livres daquela perturbação. Não vamos deixar que ela nos deixe amedrontar, deixar que ela nos leve a uma depressão, a um estresse, até uma doença muitas vezes. Não vamos deixar isso.
Muita gente está deixando isso acontecer, nesse problema que está acontecendo na Terra, muitas pessoas estão deixando acontecer tanta tristeza dentro do seu coração, que passa a ter uma depressão. Mas por que, meu Deus? Se tem esse Deus que é isso tudo que o salmista disse, se tem o Deus que disse que quando invocarei o nome do Senhor e ficarei livre dos meus inimigos, por que não invocar? Por que não acreditar? Por que não ter mais fé? Por que a nossa fé não vai à ação de acreditar nesse Deus que está junto de nós, cuidando de nós? Então não é motivo que essa mensagem fique no seu coração, fique no meu coração, que você possa chegar para alguém que está precisando ouvir essa palavra e dizer: olha, invoque o nome do Senhor, creia nesse Deus que o salmista disse quem ele é. O salmista disse que ele é para ele tudo isso e ele é para nós também se nós crermos. Então fique com essa mensagem de paz, de alegria, de força. E que se Deus nos conceder outra oportunidade, nós partilhemos novamente a palavra de Deus, porque Deus é conosco, Deus está conosco. Eu tenho certeza, daquele que invoca o nome do Senhor de todo o coração, Ele responde, Ele atende e Ele fica por perto sempre, sempre para nos livrar do inimigo. Amém? E eu estou muito feliz por essa oportunidade que o Senhor me concedeu mais uma vez e que vocês todos sejam felizes. Que Deus abençoe todos, que encha todos de paz, de alegria, de força e de sabedoria. Em nome de Jesus, eu já estou agradecendo essa oportunidade. Amém?